Obrigado, pastor Andreu. Boa noite, né, queridos irmãos, os que estão aqui presencialmente adorando, louvando ao Senhor, mas também os que estão lá nas suas casas, né, acompanhando aqui o nosso culto. Um privilégio poder estar com vocês aqui, e eu estou muito surpreso, porque não imaginava que teriam tantos irmãos aqui. Louvamos a Deus pelo tamanho desse espaço, louvamos a Deus pela liberação que Ele proporciona, né, de estarmos aqui, então, também em comunhão, de maneira meio estranha, né, eu cheguei ali quase que cumprimentando todo mundo, aí logo foi para o soquinho e aquele distanciamento, e realmente estamos vivendo momentos um pouquinho assim difíceis. A gente achou que não ia se acostumar e daqui a pouco estamos nos acostumando. Então toda essa questão do distanciamento e os momentos que estamos vivendo, de certa forma, nos deixam um pouquinho desconfortáveis. Mas nós temos algumas alegrias no momento de distanciamento. Uma das alegrias que nós temos é quando a gente recebe algum tipo de comunicação de alguém que nós gostamos, ou sobre algum assunto que é de interesse nosso, algum conteúdo interessante, e logo chega então alguma notificação, e aí nós sabemos, tem novidade, tem assunto, tem informação. Para isso, tem algumas ferramentas que nos ajudam muito para receber informações, receber conteúdos. Eu sei que algumas dessas ferramentas às vezes até nos atrapalham um pouquinho, porque elas tiram a pessoalidade, às vezes a gente não sabe muito bem o tom da conversa, o tom do assunto, e a gente às vezes fica meio por fora do verdadeiro motivo daquela comunicação e daquela interação. Mas deixa eu citar para vocês algumas dessas ferramentas que nos auxiliam ou nos atrapalham, né, quando a gente está recebendo algum tipo de informação. O WhatsApp e o Telegram, eles são ferramentas que nos ajudam muito quando a gente precisa se comunicar rapidamente com alguém que está perto ou com alguém que está longe. E aí o distanciamento não tem problema, pode ser uma troca de mensagem aqui durante o culto, que eu imagino que não está acontecendo, mas pode ser com alguém que ficou em casa e você está querendo lembrar, começou o culto, e já logo põe uma informação, e a pessoa lá que recebe com alegria. É um assunto que me interessa, é um conteúdo que me interessa, é de uma pessoa que é do meu relacionamento e que eu estou a fim de ouvir o que ela tem para compartilhar. Mas nós também temos outras ferramentas que nos ajudam então a absorver conteúdo, informações. O próprio YouTube, aqueles youtubers, né, que nós gostamos de seguir e de escutar, eles estão sempre nos lembrando, olha, se inscreve no meu canal, aciona o sininho, porque quando vem novidade você recebe aí e você tem acesso de primeira mão a essas novidades, né? O próprio Instagram e o Facebook, eles nos deixam mais atualizados em relação às novidades que as pessoas estão vivendo, ou instituições, organizações estão vivendo, e especialmente daquelas pessoas que a gente está seguindo. Eu sei que tem muita propaganda que vem junto e alguém tenta vender algum produto, algum serviço para nós, mas essa lista de ferramentas que facilitam a comunicação, ela avança. Para você que é mais antigo que nem eu, o e-mail. Eu sei que os jovens nem sabem mais o que é um e-mail, mas o e-mail, ele existe ainda, é uma forma de a gente receber algum tipo de informação, algum tipo de conteúdo. O próprio Messenger, né, que é aquela opção de uma conversa rápida ali pelo Facebook, e o SMS, gente. Eu fiquei sabendo, Randall, eu não sei se realmente atualmente ainda vale o que eu fiquei sabendo, que nos Estados Unidos o pessoal usa muito ainda o SMS com aquela troca de mensagens, talvez mais do que o WhatsApp, confere isso. Então, nós aqui não estamos acostumados, mas de vez em quando ainda recebe alguma informação interessante ou importante.
né, aquele boleto da internet que está para vencer e a empresa nos manda um SMS e coisas desse tipo. Mas sabe de uma coisa? Nem sempre nós vivemos com essas facilidades de comunicação. Já tivemos tempos em que recebíamos as visitas presenciais. Vocês lembram disso? Quando naquele sábado, naquele domingo, a gente podia receber lá na nossa casa, lá no pátio, embaixo daquela árvore, comendo uma vergamota juntos ali, né? E batendo papo, ou passando o chimarrão ou tererê de mão em mão, de boca em boca. Eram os velhos tempos, onde a comunicação poderia ser presencial, e ali a gente recebe então um conteúdo, recebe uma informação e coloca o papo em dia. Mas existiu também, numa certa época, uma forma de se comunicar muito interessante, chamado de cartas. Sabe? Cartas, selo, correios, escrever à mão, caneta Bic. Um dia essa foi uma forma de comunicação interessante. E eu logo vou entregar para vocês, né, o meu contexto, né, foi quando comecei a namorar a Pri, e nós ficamos um ano inteiro namorando à distância, escrevendo cartas à mão e enviando pelos correios, esperando o retorno. Então tinha sempre aquela ansiedade de saber quando vem informação, quando vem conteúdo. Não importa qual é o veículo da comunicação, mas quando a gente recebe algum tipo de informação, especialmente aquelas informações que vêm de fontes que nós gostamos, a primeira coisa que a gente quer saber então é quem é que está escrevendo e o que está escrevendo. Por que ela está escrevendo esse conteúdo? E o que esse conteúdo, o que essa informação pode acrescentar na minha vida? Hoje nós vamos ver como que essa questão de comunicação acontecia e funcionava no primeiro século. Então nós vamos viajar muito no tempo e vamos lá para o tempo onde Paulo usava da comunicação o mais, vamos dizer assim, o mais moderno possível que ele tinha em mãos, que eram as cartas. Te convido então a ler comigo, a acompanhar aí a leitura de 2 Timóteo, capítulo 1. E nós vamos ler o capítulo inteiro. E depois nós vamos entender o que está acontecendo no contexto dessa carta, quem escreveu, para quem escreveu, onde que estavam, como eles estavam vivendo, por que esse conteúdo, com o objetivo que o que nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 1, nos inspire para fazer o mesmo em termos de passar um conteúdo bacana para outras pessoas. Então te convido a ler 2 Timóteo capítulo 1. Estou lendo aqui na versão NVI. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem
de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarda-te por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Encontramos aqui então uma forma de comunicação, uma carta. E essa carta então abre o assunto com um conteúdo que para a pessoa que estava recebendo foi um conteúdo muito importante, que fez uma diferença para a vida dessa pessoa. Quem então está escrevendo esse conteúdo? E logo de cara, capítulo 1, versículo 1, já temos a resposta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Nós conhecemos muito bem a história a respeito de Paulo, e ela está registrada lá em Atos capítulo 9, e sabemos muito bem como que ele se tornou de um dos maiores perseguidores do cristianismo para um dos maiores propagadores do cristianismo. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, resolve então produzir um conteúdo e usar a ferramenta mais moderna que ele tinha, que era uma carta, e se comunicar então com o seu público-alvo, que nesse caso era Timóteo. Vimos isso no versículo 2 desse capítulo 1. A Timóteo, meu amado filho. Na verdade, Timóteo era considerado por Paulo como o seu filho na fé. No capítulo 2, versículo 1, Paulo acrescenta essa informação para nós. Acompanhe comigo aí a leitura. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós sabemos alguma coisa a respeito de Timóteo. Tem conteúdo na palavra de Deus escrito a respeito disso. Nós sabemos que ele viveu num ambiente cristão e que desde pequeno ele tinha contato com as escrituras sagradas. Aqui mesmo em 2 Timóteo, no capítulo 3, se você puder acompanhar aí a leitura, no versículo 15, a gente tem essa informação confirmada por nós. Versículo 15 do capítulo 3: procure apresentar-se a Deus aprovado. É o próximo capítulo, capítulo 3, versículos 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.
Sabemos então que Timóteo teve contato com o evangelho, com o cristianismo, já desde que ele era pequeno. Ele foi tremendamente influenciado por a sua avó Lóide e por sua mãe Eunice, que eram mulheres tementes a Deus. Paulo conheceu Timóteo na sua segunda viagem missionária. Deixa marcado aí 2 Timóteo capítulo 1, que nós vamos voltar aqui, mas abre agora em Atos capítulo 16. Olha que interessante o que encontramos ali em Atos capítulo 16. E vamos ler os primeiros versículos. Atos 16, 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Dele quem? De Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o, e por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Aqui nós encontramos então o registro de quando Paulo se encontra com Timóteo, e Paulo então fica muito admirado e impactado por ver um jovem temente a Deus, que conhecia as Sagradas Escrituras desde lá da sua infância, e viu que esse menino era bom, ao ponto de se interessar por Timóteo e convidar então Timóteo para que Timóteo o acompanhasse nas suas viagens missionárias. E parece que deu muito certo, porque Lucas registra para nós que quando eles dois estavam trabalhando juntos, o evangelho crescia e as pessoas, as regiões ouviam a respeito da palavra de Deus. Uma coisa que eu destaco aqui nessa informação que Lucas nos dá a respeito de Timóteo, é que Timóteo, além de ser comprometido com a fé, dava bom testemunho aonde ele vivia, e isso sim animou a Paulo a começar uma amizade, mas também uma parceria ministerial. Os anos se passaram. Agora eles estavam separados, porque eles estão agora distantes uns dos outros. Voltando agora para 2 Timóteo, um está vivendo numa situação, o outro está vivendo numa outra situação, situações distintas e difíceis. Nós sabemos que Paulo, quando escreve a segunda carta para Timóteo, estava preso em Roma. Alguns versículos que nos dão essa informação. 2 Timóteo capítulo 1, 17. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Então Paulo está aqui, quando escreve esse conteúdo, dando pistas, dicas para nós de onde ele estava, em Roma. Paulo estava preso em Roma, porque no capítulo 2, versículo 9, nós encontramos a seguinte informação: pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Então, a circunstância em que Paulo se anima para produzir um conteúdo e escrever esse conteúdo para Timóteo é uma situação, uma circunstância difícil, complicada, de sofrimento e de prisão, de distanciamento social. Ele já não tinha todas as liberdades que ele tinha de como um dos maiores propagadores do evangelho, de ir de cidade em cidade pregando o evangelho. Não, ele estava vivendo um momento diferente. Paulo deixa para nós claramente que registrado que além de estar preso, ele estava num momento de muito sofrimento. Ele registra isso para nós no 1:8. Acompanha comigo a leitura. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim,
que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, preso e sofrendo. Vamos para o 1:12. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho. Então, já na abertura da sua carta, ele deixa claro para Timóteo e para todos nós que estamos lendo e estudando, que ele estava vivendo um momento difícil de prisão e de sofrimento. Mas vamos avançar, o 2:3 já li, né? Suporte comigo os meus sofrimentos. Vamos ler o 2:9. Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Dificuldades, prisão, sofrimento. E aí sim, ele deixa claro para nós, Paulo deixa claro para nós, para a gente entender esse tipo de sofrimento, quando no capítulo 4, versículos 9 a 16, ele nos dá um pano de fundo desse sofrimento. Acompanha comigo ali, versículos 9 do capítulo 4. Procure vir logo ao meu encontro. Uma pessoa que estava desejosa de acabar com seu distanciamento social, querendo ver o seu amigo, o seu parceiro, aquele que ele conheceu e se deslumbrou pelo seu testemunho, pela sua convicção que tinha. Vem logo ao meu encontro. Sabe por quê? Demas, amando esse mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Imagina, Paulo preso em Roma, com distanciamento social, distanciamento dos seus amigos, e alguns que estavam com ele abandonam. Olha o sofrimento desse homem. Versículos, continua ali nos versículos 11. Só Lucas, deixa eu terminar aqui, ó. Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Título para a Dalmácia. Todo mundo sumiu, cada um foi para um canto. Versículo 11, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Mesmo preso, mesmo em sofrimento, mas a mente pensando na expansão, no ministério, em fazer algo pelo reino. Ele queria que Marcos estivesse ali, porque de alguma forma Marcos seria útil ao ministério. E continua aqui no versículo 12: enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga-me a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Então ele tinha necessidades de uma roupa mais quente, mais aconchegante, dos seus livros, para passar por esse momento de distanciamento e longe dos seus amigos. E aí ele chega no versículo 14 e acrescenta algumas informações. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Sofrimento, oposição, necessidade, escassez, vontade de estar com pessoas e não pode estar. Versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Um réu que não tem alguém que pode estar lá apoiando e ajudando e encorajando. Todos me abandonaram. E aqui veio o coração do apóstolo, que isso não lhe seja cobrado. Então já sabemos que Paulo está vivendo um momento complicado. E mesmo no momento complicado, ele não resolve escrever um conteúdo de mimimi, de conspiração, de vida, céus, o que vai acontecer? Não, ele tinha propósitos ao escrever esse conteúdo. E ele escolheu o melhor veículo que ele poderia ter na época, uma carta, para escrever esse conteúdo. Escrevendo para quem? Já sabemos, para Timóteo. Agora, que circunstâncias Timóteo está vivendo? Nós sabemos que ele está em Éfeso. 1 Timóteo, agora fica em 2 Timóteo, mas vamos espiar 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Muito amigo,
ele escolheu o que ele tinha de melhor, aquele que ele confiava, para deixar a igreja mais problemática que ele conheceu debaixo da liderança desse jovem chamado Timóteo. Timóteo ficou sim em Éfeso, pastoreando a difícil igreja de Éfeso. Quer um pouquinho mais de pano de fundo para você começar a perceber a dificuldade, para começar a perceber que tarefa complicada que esse jovem tinha nas mãos? Fica em 2 Timóteo. Vamos para Atos. Atos 20. Atos 20, versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servia o Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, esses judeus que viviam em Éfeso. Aí nós recebemos então um pouco mais de informação sobre o que aconteceu nessa reunião importante lá em Mileto, quando Paulo chama os líderes e os presbíteros para uma conversa franca e aberta. Vamos pular então para os versículos 28 até 30 do mesmo capítulo, Atos 20. Chegamos no versículo 28 e temos essa informação: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois, presta atenção nessa informação, é uma informação importante que vai nos ajudar a entender como que Timóteo estava vivendo quando recebe o conteúdo dessa carta de Paulo. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Dentro de qual grupo de pessoas? Dentro da liderança dos presbíteros. Se levantariam, se rebelariam alguns desses homens, alguns desses presbíteros, que torceriam a verdade, torceriam a sã doutrina, e começariam então a atrair os discípulos para tentar desvirtuá-los do caminho. Por isso, versículo 31, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês a respeito disso, noite e dia, com lágrimas. Então agora nós sabemos que Timóteo estava pastoreando essa igreja, com esse tipo de liderança. E Paulo deixa muito claro para Timóteo que essa difícil tarefa incluiria algumas metas. Primeiro, corrigir quem estava ensinando as doutrinas falsas. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 1. Eu estou fazendo, vocês irem muito de um lado para o outro, mas é muito bom a gente ter as convicções, o embasamento bíblico daquilo que nós queremos conversar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4. O 3 eu já li. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecessem em Éfeso para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Que certas pessoas? Aqueles que eram da liderança, que foram chamados para aquela reunião especial em Mileto.
e que deixem de dar a atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então Timóteo tinha esse desafio: corrigir quem estava ensinando doutrinas falsas. Segundo desafio, orientar como que as pessoas deveriam se comportar na igreja. 1 Timóteo capítulo 3, e aí nós temos o capítulo 3 dizendo como que a liderança deve ser eleita e o que ela deve fazer e quais são os pré-requisitos e tudo mais, mas eu quero ler especialmente os versículos 14 e 15. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então Timóteo está lá pastoreando, longe do seu amigão, do seu mentor, e ele tem a tarefa de corrigir quem está ensinando as doutrinas erradas e ainda orientar como as pessoas deveriam viver e se comportar na igreja. Mas tem mais. Paulo desafia Timóteo a perseverar no ensino da sã doutrina. Ou seja, Paulo diz para ele o que ele deve ensinar, qual é o conteúdo do seu sermão, do seu discipulado, dos seus ensinos, e a gente vê isso muito claramente, agora sim, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por causa da manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Esse é o pano de fundo dessa amizade bacana de Paulo com Timóteo. Os dois, cada um enfrentando os seus problemas, as suas circunstâncias e as suas dificuldades. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido por Deus, resolve escrever esse conteúdo e resolve então enviar para Timóteo. Você pode imaginar a alegria de Timóteo em receber a notificação: chegou um conteúdo novo, chegou a carta de Paulo. Estamos vivendo momentos difíceis, você e eu, não são os mesmos, são difíceis. Cada um de nós conhece pessoas que estão vivendo momentos difíceis também, diferentes dos seus, mas são difíceis. Por que não nos inspirarmos no conteúdo que Paulo escreveu para Timóteo, para já na segunda-feira começarmos a produzir o nosso texto e enviar um conteúdo abençoador para quem está vivendo por dificuldades assim como nós? Então, olha só que bacana o que nós vamos ver pela frente. Depois então de fazer essa introdução da carta, Paulo anima, encoraja Timóteo. Olha o que está escrito ali no versículo 3, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviam os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Paulo então começa o seu conteúdo animando a Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, está difícil para ti? Está difícil para mim, mas sabe o que eu tenho feito? Eu tenho orado por ti, meu irmão. E quem sabe você prepara o seu conteúdo para essa pessoa que Deus está colocando no seu coração, para você usar o WhatsApp, o Telegram, o Messenger, ou um e-mail, não importa a forma de comunicação, mas você começar a sua conversa com essa pessoa que está com dificuldade, animando ela e dizendo: eu tenho orado por você, meu irmão,
de dia e de noite. Mas Paulo anima Timóteo não só dizendo que está orando por ele, mas no versículo 4 ele diz assim: eu lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Imagina você começando então a sua comunicação com esse seu amigo que está por dificuldade e dizendo: meu irmão, eu tenho orado por você, mas meu irmão, eu estou querendo muito te ver. O distanciamento e as regras não estão permitindo mais o chimarrão, a rapadura, a bergamota, né? O lagartear. Mas eu quero dizer assim, ó, eu penso em ti, eu estou querendo muito te ver, e vai ser tão bom quando a gente puder estar juntos. E Paulo abre o conteúdo dizendo isso. E aí ele continua no versículo 5. Ele fala o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Sabe de que forma que Paulo está animando agora Timóteo? Dizendo: Timóteo, eu sei muito bem quem você é, meu irmão. Você é um homem de fé, você é um homem que tem uma origem cristã. Não desanima. Eu estou orando por ti, eu estou louco para te ver, eu sei quem tu é. E ele abre então o seu conteúdo, animando e encorajando a Timóteo. E quem sabe é assim que você vai começar o conteúdo que você vai produzir para escrever para esse amigo que você sabe que está passando por uma dificuldade, está desempregado, está com medo, está no distanciamento, não vê os familiares há muito tempo, não consegue ter a comunhão aqui na igreja, e de repente você começa a sua carta, o seu recadinho dizendo: eu estou orando por ti, eu quero muito te ver, e eu sei quem você é meu irmão, você é de fé, você tem testemunho. Mas Paulo muda um pouquinho agora o seu tom, e a partir dos versículos 6 a 14, Paulo admoesta a Timóteo. E o admoestar, gente, não é xingar. Admoestar é advertir, é lembrar, trazer à mente a Timóteo, dizendo que... E aí nós vamos ver o que ele vai dizer aqui. Versículo 6. Vamos ler só o versículo 6 por enquanto. Por essa razão, por qual razão? Por quem você é, Timóteo. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então Paulo está pedindo para Timóteo: Timóteo, lembra quando nós oramos e quando eu encomendei você para o ministério? Lembra quando você foi chamado para se tornar um discípulo, foi chamado para se tornar um missionário? E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, te liga, mantenha viva o teu chamado. E Paulo lembra do chamado e lembra também da consagração de Paulo, quando eles estavam lá em Mileto, e emocionados e chorando e se despedindo, e naquele culto de envio estavam todos lá. E aí eu estou imaginando que Timóteo, lendo essas cartas, nessa carta, né, ficou falando: cara, é verdade, eu não posso desanimar, eu não posso desistir, eu sou cristão, eu sou chamado por Cristo, eu sou missionário, eu vou perseverar diante da dificuldade. E aí Paulo então vai para o versículo 7 do capítulo 1 e diz assim, ó: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, mantenha vivo o teu chamado, sim, e te lembra que é Deus quem nos capacita com poder, com amor e moderação. Então Paulo está lembrando para Timóteo que é somente com a ajuda de Deus que ele poderia enfrentar as dificuldades da vida, as dificuldades do ministério, o poder de Deus. E Paulo segue nessa admoestação, nessa lembrança, trazendo à mente de Paulo, nessa advertência, e ele termina então com esse bloco do 8 ao 12, dizendo o seguinte: agora
tem sofrimento. Sim, é uma realidade, tem sofrimento. O sofrimento faz parte da vida agora, mas depois não. E Paulo então descreve o seu pensamento nos versículos 8, dizendo, portanto, no 8, portanto, não se envergonhe do testemunhar do Senhor, nem de mim que sou seu prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, que nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida. Sofrimento agora sim, lá depois não tem morte, não tem sofrimento, é vida. E a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa sofro agora, mas depois não. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que vem depois, o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarda-te por meio do sofrimento, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então Paulo termina a demonstração dizendo para Timóteo: Timóteo, tem sofrimento? Tem, mas fica tranquilo, vai passar. Daqui a pouco vai ter tudo aquilo que a gente tem de esperança, de promessa, de vida, de imortalidade, presença de Deus. E termina então, Paulo termina a sua carta com os versículos 13 a 18, fazendo então um alerta, dizendo para Timóteo: Timóteo, primeiro, persevere, retenha, mantenha no ensino verdadeiro, na sã doutrina. Versículos 13 e 14 que eu já li. Mas depois Paulo começa a ser bem realista, e talvez o que a gente precisa ser em momentos de sofrimento é realistas, porque a gente acaba ficando tão abalado, tão sofrido, tão angustiado, que a gente começa a ver coisas que não existem. Mas olha como Paulo é realista. Ele diz primeiro ele diz no versículo 15, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O que Paulo está dizendo? Timóteo, eu quero te dar um alerta. Algumas pessoas vão nos abandonar. É a vida normal. Agora é sofrimento, depois não. Depois ninguém abandona, mas agora vai ter gente que vai abandonar, então fica tranquilo. É a realidade, assim é a vida. E aí ele é realista quando diz no versículos 16 a 18: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Sabe o que Paulo está dizendo agora? Timóteo, eu quero te dar um alerta. Algumas pessoas vão nos ajudar. Deus vai enviar pessoas que vão te ajudar. Fica firme, passa por esses momentos difíceis. Chegando então para a nossa conclusão, e com isso nós temos o capítulo 1 inteiro aqui, estudado e entendido. Todos nós conhecemos pessoas que estão passando por momentos difíceis, pelo isolamento, pelo medo, pela falta de recursos, pela falta de esperanças. Todos nós conhecemos pessoas que estão passando por momentos de sofrimento, perseguição, oposição, rejeição, abandono. Como seria bom que essas pessoas que Deus está colocando aí no seu coração pudessem receber de nós um conteúdo relevante, importante, encorajador, realista e cheio de verdade. Irmãos, nós estamos cheios de fake news. E rapidamente a gente recebe essas fake news e
vamos repassando para os nossos contatos. Nós temos acesso às good news ou às God news. E generalizando, nós somos muito lentos em produzir bons conteúdos a respeito das boas novas e do Deus bom. Vamos nos inspirar, meus irmãos, em Paulo, e vamos buscar o nosso Timóteo. Vamos produzir um conteúdo relevante, único, inovador, para esses nossos contatos, para os nossos amigos que estão passando por os momentos difíceis. Você não sabe o que escrever? Deixa eu te dar uma dica. Começa assim, começa animando, dizendo: eu sei quem você é, eu estou orando por ti, e assim que for possível, eu quero te ver. Aí passa para a segunda etapa desse conteúdo. Diz para ele assim, cara, não te mexa, mantenha vivo o teu chamado, Deus nos capacita, e o sofrimento passa. E quem sabe você pode terminar esse conteúdo dizendo assim, aquele alerta: meu irmão, persevera, está tudo normal. É a agenda de Deus. Deus não foi pego de surpresa com o que está acontecendo nesse mundo. Ele permite tudo que está acontecendo nesse mundo. Se eu e você, agora é um parênteses, não fala para o seu amigo, agora é para você mesmo, eu e você, estamos vivendo esse momento da agenda de Deus, tem algum propósito. Não é azar nosso, não. Existe algum propósito. E quem sabe o propósito é você se tornar um Paulo, achar um Timóteo e encorajar. Mas termina essa carta dizendo então, esse conteúdo, dizendo: persevera, meu amigo, está tudo normal. Assim, a vida é assim, algumas pessoas nos abandonam e algumas nos apoiam. E vamos em frente. E deixe claro para ele que você é uma das pessoas que está aqui para lhe apoiar, e eu estou fazendo tudo isso porque acredito que Deus tem poder para nos fortalecer e nos capacitar para enfrentarmos as situações difíceis da vida. E essa aqui é a minha sugestão de um resumo do capítulo 1 desse conteúdo bacana que Paulo está escrevendo para Timóteo. Deus tem poder para nos fortalecer e nos capacitar para enfrentarmos as situações difíceis da vida. Quem sabe a gente sai daqui com aquele nomezinho já aqui no Keep ali do bloco de notas do seu celular. E esse vai ser meu Timóteo, que essa semana eu vou produzir um conteúdo para encorajar e para animar. E não se surpreenda se você receber uma good news de alguém que está aqui, que se preocupa com você e entende a situação que você está vivendo. Que possamos então encarar mais um ano de muita dificuldade, mas com muita esperança no nosso Deus poderoso, que nos fortalece e nos capacita para vivermos esses momentos difíceis da vida, da agenda de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor permitiu que Paulo nos inspirasse a produzir um conteúdo relevante para ajudar pessoas que estão passando por dificuldades. E que bom que Paulo nos inspira, até mesmo porque ele não estava vivendo uma situação tão boa como a gente imaginava. Ninguém está vivendo uma situação tão boa. Podemos sim, uns aos outros, nos encorajar. E que a forma como Paulo abriu o seu conteúdo para Timóteo possa ser uma inspiração para que a gente também possa encorajar
animar outros Timóteos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Pedimos que a aplicação desse estudo bíblico possa realmente ganhar vida e causar um impacto muito grande em todos que estão escrevendo e todos que estão recebendo. Em nome de Jesus oramos. Amém.